assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Agora, nesta realidade alternativa, fazer barulho é o mesmo que chamar a morte. Tipo assim, espirrou? Já era. Pisou em um galho seco? Adeus. É isso que rola nesse filme. Tudo começa com uma família tentando sobreviver em silêncio total, num mundo que foi invadido por umas criaturas bizarras, super rápidas, que não enxergam nada, mas ouvem tudo. E quando elas escutam alguma coisa, atacam na hora, sem dó. A história foca numa família, pai, mãe, filha, filho e mais um pequenininho, que vive escondida numa fazenda, no maior silêncio possível. Eles andam descalços, fazem comida sem fazer barulho, se comunicam só por sinais com as mãos, tipo libras, e até têm caminhos feitos com areia para abafar os passos. Tudo para evitar chamar a atenção dessas criaturas monstruosas. Logo no comecinho, a gente já leva um soco emocional. O filho mais novo, bem pequeno, pega um brinquedo que faz barulho. O pai até tira as pilhas, mas o menino acaba ligando o brinquedo quando ninguém vê. E aí, pronto. Um barulhinho só e a criatura aparece num piscar de olhos. É rápido, assustador e muito triste. A família perde o menino ali, na nossa frente. E isso já dá o tom do filme. Qualquer vacilo, acabou. Depois disso, o tempo passa e a gente vê que a mãe tá grávida. Aí você pensa, como é que alguém vai ter um bebê num mundo onde não pode fazer barulho, gente? Pois é, aí começa outro nível de tensão. Porque bebê, né? Chora, faz barulho. Não tem como evitar. A família se prepara o máximo possível. Criam um lugar escondido no porão, montam um plano para abafar tudo, até fazem uma caixa com oxigênio para o bebê respirar sem chorar em voz alta. É tenso demais, e você fica segurando o ar junto com eles. Enquanto isso, o pai tenta consertar um aparelho auditivo para a filha, que é surda. Isso é importante porque ela se sente culpada pela morte do irmãozinho e tem uma relação meio travada com o pai. Mas o aparelho não funciona direito, e isso também vai ter um papel grande depois na história. Chega um ponto que tudo desanda. A mãe entra em trabalho de parto bem na hora em que o pai e o filho mais velho saem para buscar suprimentos. Ela tenta fazer tudo em silêncio, mas acaba pisando num prego. Ai! E claro, solta um gritinho. Pronto, a criatura escuta. Começa uma sequência de cenas absurdamente tensas, com a mãe se escondendo, tendo o bebê, tudo enquanto a criatura tá rondando dentro da casa. A mulher é uma guerreira. Sério. O pai e o filho percebem que tem algo errado e tentam voltar, enquanto a filha, que estava em outro lugar, também percebe o perigo e corre para ajudar. E aí, olha que doideira. Quando a criatura se aproxima da menina, o aparelho auditivo que o pai vinha tentando arrumar começa a emitir um som que machuca a criatura. Não mata, mas enfraquece. Só que eles ainda não sacam isso totalmente. O mundo acabou, mas não por causa de zumbis ou alienígenas normais. Acabou por causa de uns monstros esquisitos que não enxergam, mas têm a audição mais potente do universo. Tipo assim, se você derrubar uma colher no chão, eles escutam lá do outro lado da cidade e já vêm correndo a 1000 por hora para acabar com você. É isso que está acontecendo nesse mundo aí. E no meio desse caos tem uma família tentando viver no silêncio total. Tipo, silêncio mesmo. Nada de falar, tossir, espirrar, bater porta, nada. Eles vivem em uma fazenda e adaptaram tudo para não fazer barulho. Andam descalços, usam caminhos cobertos de areia para abafar os passos e se comunicam por sinais com as mãos, tipo libras, sabe? Eles são super cuidadosos com tudo. Logo no começo do filme, a gente vê essa família saindo de casa e andando pela cidade, bem devagar e sem fazer som, para buscar remédios e suprimentos numa farmácia abandonada. Tá tudo quieto demais. O lugar tá vazio, meio destruído, e parece que ninguém vive mais por ali. A gente conhece os personagens nessa cena. O pai, a mãe, uma menina que é surda, um menino um pouco mais velho, e o caçulinha, que é bem novinho. Eles vão pegando o que precisam, tudo na maior calma. Só que o menininho menor encontra um brinquedo de foguete, aqueles que acendem luz e fazem barulho. O pai vê e logo pega o brinquedo da mão dele, tira as pilhas e explica com sinais que não pode. Não pode mesmo. Ele entende, fica triste, mas aceita. Só que aí, o erro acontece.
Na hora de ir embora, quando ninguém vê, o menininho pega o brinquedo de volta e também pega as pilhas. Na cabecinha dele, talvez ele só quisesse brincar um pouquinho, fazer de conta que ia voar daquele lugar perigoso. A família vai caminhando pela trilha de areia de volta para casa e tá tudo parecendo calmo, até que o brinquedo faz barulho. Do nada, no meio do caminho, aquele foguete acende e começa a fazer um som alto. Na mesma hora, o pai se vira com os olhos arregalados e corre em direção ao filho. A mãe entra em pânico. A menina surda também percebe que tem alguma coisa errada. E aí, acontece. Uma criatura aparece, rápida demais, tão rápida que a gente mal vê direito, e ela leva o menino. Só isso. Não dá tempo de pensar, de reagir, de gritar, e ninguém pode fazer nada. O pai chega tarde demais. É um momento que quebra o coração de qualquer um. É quando a gente entende que nesse mundo, qualquer deslize custa a vida. Depois disso, o filme dá um salto no tempo. Passa um aviso na tela dizendo que se passaram mais de 400 dias desde o dia 89, que foi quando o menino morreu. E aí a gente volta para acompanhar a família meses depois. Eles ainda estão de luto, claro. O silêncio tá ainda mais pesado e a dor ainda tá ali, nos olhos de cada um deles. Mas o que deixa a gente mais tenso é perceber que mesmo depois de tudo isso a mãe está grávida. E aí a gente já pensa, meu Deus, como é que vai ter um bebê nesse mundo onde você não pode nem respirar mais alto? Por quê, né? Bebê não entende nada de silêncio. Bebê chora, grita, esperneia. E no mundo deles, isso é praticamente um convite para a criatura aparecer. Mas por enquanto, a gente só observa como eles vivem. O pai é bem protetor, tá sempre cuidando de tudo, tentando descobrir um jeito de se comunicar com segurança, procurando entender mais sobre os monstros. Ele também tenta consertar o aparelho auditivo da filha, que é surda, para ver se ela consegue ouvir alguma coisa. A menina se sente mal pelo que aconteceu com o irmão e rola uma tensão entre ela e o pai, tipo como se ela achasse que ele a culpa por aquilo. Essa primeira parte do filme é toda no clima de tensão e silêncio. Não tem muita fala, quase nenhuma na real, mas tem muito sentimento. Cada olhar dos personagens diz tudo. Cada passo que eles dão é carregado de medo, e a gente que está assistindo fica tenso junto, segurando até a respiração. Depois daquela tragédia pesada com o menininho e daquele salto no tempo, a gente volta a ver a família vivendo no silêncio, mas tentando seguir em frente. E a primeira coisa que dá aquele choque na gente é: a mãe tá grávida. Isso mesmo, ela tá com um barrigão. E aí a pergunta que vem na hora é: como é que essa mulher vai ter um bebê num mundo onde você não pode nem tossir? Como é que ela vai fazer para um bebê que chora não atrair aquelas criaturas horríveis? Só que essa família é esperta e já pensou em tudo. Eles estão se preparando direitinho. Construíram tipo um porão reforçado, cheio de acolchoado nas paredes. Montaram um plano para quando a hora chegar. Inclusive, eles criam uma caixa de madeira com uma almofada por dentro e até um cilindro de oxigênio para colocar o bebê ali, tipo um bercinho que abafa o som. É bizarro de imaginar, mas necessário nesse mundo. Enquanto isso, o pai continua tentando melhorar o aparelho auditivo da filha. Ele está sempre mexendo em fios, testando coisas, vendo se consegue fazer o som funcionar. A menina, que é surda, acha que o pai não confia nela, que ele culpa ela pela morte do irmãozinho. Então ela se sente meio excluída, meio triste e vive se afastando da família. O irmão mais velho está crescendo e quer provar que é corajoso. O pai leva ele para uma missão: pegar peixe no rio. É um lugar onde o barulho da água correndo disfarça o som deles, então é mais seguro. Lá, eles conversam por sinais e o pai explica uma coisa importante: barulhos maiores escondem os pequenos. Isso faz parte da sobrevivência deles. O filho fala que a irmã acha que o pai não ama ela, e isso mexe com ele. Enquanto os dois estão fora, a mãe está em casa, cuidando de tudo, sozinha. E é aí que o caos começa. A mulher está subindo as escadas do porão quando pisa num prego. Ai, imagina a dor. Só que ela não pode gritar. Ela sente uma dor absurda, mas tem que segurar tudo. Para piorar, a bolsa estoura. O bebê tá vindo e não tem ninguém para ajudar. Ela sobe se arrastando com muito esforço, tentando manter a calma. E claro, o sangue, o barulho da dor. Uma das criaturas escuta e aparece perto da casa. A mãe consegue subir, acender uma luz vermelha, sinal de emergência para os outros, e se esconde no banheiro,
onde prepara a banheira para ter o bebê ali mesmo. E sim, ela tem que parir em silêncio enquanto uma criatura entra na casa. A tensão é de outro mundo. Dá vontade de gritar por ela, mas ao mesmo tempo, a gente tá até segurando o fôlego. Enquanto isso, a filha percebe as luzes vermelhas de longe. Ela entende que tem algo errado e corre de volta para casa. O pai e o filho também veem e disparam para lá. A mãe, no meio da dor, consegue dar à luz. Ela segura o choro, morde toalha, se esconde na banheira e sobrevive. Milagre. Quando o pai chega com o filho, ele cuida de esconder a mãe e o bebê no porão que eles prepararam. Mas as criaturas ainda estão por perto, caçando. A essa altura, a filha já chegou nos arredores da casa e a gente começa a ver tudo ficando cada vez mais perigoso. A criatura está dentro da casa. O bebê está ali, vulnerável. O pai e os 2 filhos se separam para tentar despistar o monstro. Agora, nesta realidade alternativa, fazer barulho é o mesmo que chamar a morte. Tipo assim, espirrou? Já era. Pisou em um galho seco? Adeus. É isso que rola nesse filme. Tudo começa com uma família tentando sobreviver em silêncio total, num mundo que foi invadido por umas criaturas bizarras, super rápidas, que não enxergam nada, mas ouvem tudo. E quando elas escutam alguma coisa, atacam na hora, sem dó. A história foca numa família, pai, mãe, filha, filho e mais um pequenininho, que vive escondida numa fazenda, no maior silêncio possível. Eles andam descalços, fazem comida sem fazer barulho, se comunicam só por sinais com as mãos, tipo libras, e até têm caminhos feitos com areia para abafar os passos. Tudo para evitar chamar a atenção dessas criaturas monstruosas. Logo no comecinho, a gente já leva um soco emocional. O filho mais novo, bem pequeno, pega um brinquedo que faz barulho. O pai até tira as pilhas, mas o menino acaba ligando o brinquedo quando ninguém vê. E aí, pronto. Um barulhinho só e a criatura aparece num piscar de olhos. É rápido, assustador e muito triste. A família perde o menino ali, na nossa frente. E isso já dá o tom do filme. Qualquer vacilo, acabou. Depois disso, o tempo passa e a gente vê que a mãe tá grávida. Aí você pensa, como é que alguém vai ter um bebê num mundo onde não pode fazer barulho, gente? Pois é, aí começa outro nível de tensão. Porque bebê, né? Chora, faz barulho. Não tem como evitar. A família se prepara o máximo possível. Criam um lugar escondido no porão, montam um plano para abafar tudo, até fazem uma caixa com oxigênio para o bebê respirar sem chorar em voz alta. É tenso demais, e você fica segurando o ar junto com eles. Enquanto isso, o pai tenta consertar um aparelho auditivo para a filha, que é surda. Isso é importante porque ela se sente culpada pela morte do irmãozinho e tem uma relação meio travada com o pai. Mas o aparelho não funciona direito, e isso também vai ter um papel grande depois na história. Chega um ponto que tudo desanda. A mãe entra em trabalho de parto bem na hora em que o pai e o filho mais velho saem para buscar suprimentos. Ela tenta fazer tudo em silêncio, mas acaba pisando num prego. Ai! E claro, solta um gritinho. Pronto, a criatura escuta. Começa uma sequência de cenas absurdamente tensas, com a mãe se escondendo, tendo o bebê, tudo enquanto a criatura tá rondando dentro da casa. A mulher é uma guerreira. Sério. O pai e o filho percebem que tem algo errado e tentam voltar, enquanto a filha, que estava em outro lugar, também percebe o perigo e corre para ajudar. E aí, olha que doideira. Quando a criatura se aproxima da menina, o aparelho auditivo que o pai vinha tentando arrumar começa a emitir um som que machuca a criatura. Não mata, mas enfraquece. Só que eles ainda não sacam isso totalmente. O mundo acabou, mas não por causa de zumbis ou alienígenas normais. Acabou por causa de uns monstros esquisitos que não enxergam, mas têm a audição mais potente do universo. Tipo assim, se você derrubar uma colher no chão, eles escutam lá do outro lado da cidade e já vêm correndo a 1000 por hora para acabar com você. É isso que está acontecendo nesse mundo aí. E no meio desse caos tem uma família tentando viver no silêncio total. Tipo, silêncio mesmo. Nada de falar, tossir, espirrar, bater porta, nada. Eles vivem em uma fazenda e adaptaram tudo para não fazer barulho. Andam descalços, usam caminhos cobertos de areia para abafar os passos e se comunicam por sinais com as mãos, tipo libras, sabe? Eles são super cuidadosos com tudo. Logo no começo do filme,
A gente vê essa família saindo de casa e andando pela cidade, bem devagar e sem fazer som, para buscar remédios e suprimentos numa farmácia abandonada. Tá tudo quieto demais. O lugar tá vazio, meio destruído, e parece que ninguém vive mais por ali. A gente conhece os personagens nessa cena. O pai, a mãe, uma menina que é surda, um menino um pouco mais velho e o caçulinha, que é bem novinho. Eles vão pegando o que precisam, tudo na maior calma. Só que o menininho menor encontra um brinquedo de foguete, aqueles que acendem luz e fazem barulho. O pai vê e logo pega o brinquedo da mão dele, tira as pilhas e explica com sinais que não pode. Não pode mesmo. Ele entende, fica triste, mas aceita. Só que aí o erro acontece. Na hora de ir embora, quando ninguém vê, o menininho pega o brinquedo de volta e também pega as pilhas. Na cabecinha dele, talvez ele só quisesse brincar um pouquinho, fazer de conta que ia voar daquele lugar perigoso. A família vai caminhando pela trilha de areia de volta para casa e tá tudo parecendo calmo, até que o brinquedo faz barulho. Do nada, no meio do caminho, aquele foguete acende e começa a fazer um som alto. Na mesma hora, o pai se vira com os olhos arregalados e corre em direção ao filho. A mãe entra em pânico. A menina surda também percebe que tem alguma coisa errada. E aí, acontece. Uma criatura aparece, rápida demais, tão rápida que a gente mal vê direito, e ela leva o menino. Só isso. Não dá tempo de pensar, de reagir, de gritar, e ninguém pode fazer nada. O pai chega tarde demais. É um momento que quebra o coração de qualquer um. É quando a gente entende que nesse mundo, qualquer deslize custa a vida. Depois disso, o filme dá um salto no tempo. Passa um aviso na tela dizendo que se passaram mais de 400 dias desde o dia 89, que foi quando o menino morreu. E aí a gente volta para acompanhar a família meses depois. Eles ainda estão de luto, claro. O silêncio tá ainda mais pesado e a dor ainda tá ali, nos olhos de cada um deles. Mas o que deixa a gente mais tenso é perceber que mesmo depois de tudo isso a mãe está grávida. E aí a gente já pensa, meu Deus, como é que vai ter um bebê nesse mundo onde você não pode nem respirar mais alto? Por quê, né? Bebê não entende nada de silêncio. Bebê chora, grita, esperneia. E no mundo deles, isso é praticamente um convite para a criatura aparecer. Mas por enquanto, a gente só observa como eles vivem. O pai é bem protetor, tá sempre cuidando de tudo, tentando descobrir um jeito de se comunicar com segurança, procurando entender mais sobre os monstros. Ele também tenta consertar o aparelho auditivo da filha, que é surda, para ver se ela consegue ouvir alguma coisa. A menina se sente mal pelo que aconteceu com o irmão e rola uma tensão entre ela e o pai, tipo como se ela achasse que ele a culpa por aquilo. Essa primeira parte do filme é toda no clima de tensão e silêncio. Não tem muita fala, quase nenhuma na real, mas tem muito sentimento. Cada olhar dos personagens diz tudo. Cada passo que eles dão é carregado de medo, e a gente que está assistindo fica tenso junto, segurando até a respiração. Depois daquela tragédia pesada com o menininho e daquele salto no tempo, a gente volta a ver a família vivendo no silêncio, mas tentando seguir em frente. E a primeira coisa que dá aquele choque na gente é: a mãe tá grávida. Isso mesmo, ela tá com um barrigão. E aí a pergunta que vem na hora é: como é que essa mulher vai ter um bebê num mundo onde você não pode nem tossir? Como é que ela vai fazer para um bebê que chora não atrair aquelas criaturas horríveis? Só que essa família é esperta e já pensou em tudo. Eles estão se preparando direitinho. Construíram tipo um porão reforçado, cheio de acolchoado nas paredes, montaram um plano para quando a hora chegar. Inclusive, eles criam uma caixa de madeira com uma almofada por dentro e até um cilindro de oxigênio para colocar o bebê ali, tipo um bercinho que abafa o som. É bizarro de imaginar, mas necessário nesse mundo. Enquanto isso, o pai continua tentando melhorar o aparelho auditivo da filha. Ele está sempre mexendo em fios, testando coisas, vendo se consegue fazer o som funcionar. A menina, que é surda, acha que o pai não confia nela, que ele culpa ela pela morte do irmãozinho. Então ela se sente meio excluída, meio triste e vive se afastando da família. O irmão mais velho está crescendo e quer provar que é corajoso. O pai leva ele para uma missão: pegar peixe no rio. É um lugar onde o barulho da água correndo disfarça o som deles, então é mais seguro. Lá, eles conversam por sinais e o pai explica uma coisa importante: barulhos maiores escondem os pequenos. Isso faz parte da sobrevivência deles.
O filho fala que a irmã acha que o pai não ama ela, e isso mexe com ele. Enquanto os dois estão fora, a mãe está em casa, cuidando de tudo, sozinha. E é aí que o caos começa. A mulher está subindo as escadas do porão quando pisa num prego. Ai, imagina a dor. Só que ela não pode gritar. Ela sente uma dor absurda, mas tem que segurar tudo. Para piorar, a bolsa estoura. O bebê tá vindo e não tem ninguém para ajudar. Ela sobe se arrastando com muito esforço, tentando manter a calma. E claro, o sangue, o barulho da dor. Uma das criaturas escuta e aparece perto da casa. A mãe consegue subir, acender uma luz vermelha, sinal de emergência para os outros, e se esconde no banheiro, onde prepara a banheira para ter o bebê ali mesmo. E sim, ela tem que parir em silêncio enquanto uma criatura entra na casa. A tensão é de outro mundo. Dá vontade de gritar por ela, mas ao mesmo tempo, a gente tá até segurando o fôlego. Enquanto isso, a filha percebe as luzes vermelhas de longe. Ela entende que tem algo errado e corre de volta para casa. O pai e o filho também veem e disparam para lá. A mãe, no meio da dor, consegue dar à luz. Ela segura o choro, morde toalha, se esconde na banheira e sobrevive. Milagre. Quando o pai chega com o filho, ele cuida de esconder a mãe e o bebê no porão que eles prepararam. Mas as criaturas ainda estão por perto, caçando. A essa altura, a filha já chegou nos arredores da casa e a gente começa a ver tudo ficando cada vez mais perigoso. A criatura está dentro da casa. O bebê está ali, vulnerável. O pai e os dois filhos se separam para tentar despistar o monstro. Agora, nesta realidade alternativa, fazer barulho é o mesmo que chamar a morte. Tipo assim, espirrou? Já era. Pisou em um galho seco? Adeus. É isso que rola nesse filme. Tudo começa com uma família tentando sobreviver em silêncio total, num mundo que foi invadido por umas criaturas bizarras, super rápidas, que não enxergam nada, mas ouvem tudo. E quando elas escutam alguma coisa, atacam na hora, sem dó. A história foca numa família, pai, mãe, filha, filho e mais um pequenininho, que vive escondida numa fazenda, no maior silêncio possível. Eles andam descalços, fazem comida sem fazer barulho, se comunicam só por sinais com as mãos, tipo libras, e até têm caminhos feitos com areia para abafar os passos. Tudo para evitar chamar a atenção dessas criaturas monstruosas. Logo no comecinho, a gente já leva um soco emocional. O filho mais novo, bem pequeno, pega um brinquedo que faz barulho. O pai até tira as pilhas, mas o menino acaba ligando o brinquedo quando ninguém vê. E aí, pronto. Um barulhinho só e a criatura aparece num piscar de olhos. É rápido, assustador e muito triste. A família perde o menino ali na nossa frente. E isso já dá o tom do filme. Qualquer vacilo, acabou. Depois disso, o tempo passa e a gente vê que a mãe tá grávida. Aí você pensa, como é que alguém vai ter um bebê num mundo onde não pode fazer barulho, gente? Pois é, aí começa outro nível de tensão. Porque bebê, né? Chora, faz barulho. Não tem como evitar. A família se prepara o máximo possível. Criam um lugar escondido no porão, montam um plano para abafar tudo, até fazem uma caixa com oxigênio para o bebê respirar sem chorar em voz alta. É tenso demais, e você fica segurando o ar junto com eles. Enquanto isso, o pai tenta consertar um aparelho auditivo para a filha, que é surda. Isso é importante porque ela se sente culpada pela morte do irmãozinho e tem uma relação meio travada com o pai. Mas o aparelho não funciona direito, e isso também vai ter um papel grande depois na história. Chega um ponto que tudo desanda. A mãe entra em trabalho de parto bem na hora em que o pai e o filho mais velho saem para buscar suprimentos. Ela tenta fazer tudo em silêncio, mas acaba pisando num prego. Ai! E claro, solta um gritinho. Pronto, a criatura escuta. Começa uma sequência de cenas absurdamente tensas, com a mãe se escondendo, tendo o bebê, tudo enquanto a criatura tá rondando dentro da casa. A mulher é uma guerreira. Sério. O pai e o filho percebem que tem algo errado e tentam voltar, enquanto a filha, que estava em outro lugar, também percebe o perigo e corre para ajudar. E aí, olha que doideira. Quando a criatura se aproxima da menina, o aparelho auditivo que o pai vinha tentando arrumar começa a emitir um som que machuca a criatura. Não mata, mas enfraquece. Só que eles ainda não sacam isso totalmente. O mundo acabou, mas não por causa de zumbis ou alienígenas normais.
Acabou por causa de uns monstros esquisitos que não enxergam, mas têm a audição mais potente do universo. Tipo assim, se você derrubar uma colher no chão, eles escutam lá do outro lado da cidade e já vêm correndo a 1000 por hora para acabar com você. É isso que está acontecendo nesse mundo aí. E no meio desse caos tem uma família tentando viver no silêncio total. Tipo, silêncio mesmo. Nada de falar, tossir, espirrar, bater porta, nada. Eles vivem em uma fazenda e adaptaram tudo para não fazer barulho. Andam descalços, usam caminhos cobertos de areia para abafar os passos e se comunicam por sinais com as mãos, tipo Libras, sabe? Eles são super cuidadosos com tudo. Logo no começo do filme, a gente vê essa família saindo de casa e andando pela cidade, bem devagar e sem fazer som, para buscar remédios e suprimentos numa farmácia abandonada. Tá tudo quieto demais. O lugar tá vazio, meio destruído, e parece que ninguém vive mais por ali. A gente conhece os personagens nessa cena. O pai, a mãe, uma menina que é surda, um menino um pouco mais velho e o caçulinha, que é bem novinho. Eles vão pegando o que precisam, tudo na maior calma. Só que o menininho menor encontra um brinquedo de foguete, aqueles que acendem luz e fazem barulho. O pai vê e logo pega o brinquedo da mão dele, tira as pilhas e explica com sinais que não pode. Não pode mesmo. Ele entende, fica triste, mas aceita. Só que aí, o erro acontece. Na hora de ir embora, quando ninguém vê, o menininho pega o brinquedo de volta e também pega as pilhas. Na cabecinha dele, talvez ele só quisesse brincar um pouquinho, fazer de conta que ia voar daquele lugar perigoso. A família vai caminhando pela trilha de areia de volta para casa, e tá tudo parecendo calmo, até que o brinquedo faz barulho. Do nada, no meio do caminho, aquele foguete acende e começa a fazer um som alto. Na mesma hora, o pai se vira com os olhos arregalados e corre em direção ao filho. A mãe entra em pânico. A menina surda também percebe que tem alguma coisa errada. E aí, acontece. Uma criatura aparece, rápida demais, tão rápida que a gente mal vê direito, e ela leva o menino. Só isso. Não dá tempo de pensar, de reagir, de gritar, e ninguém pode fazer nada. O pai chega tarde demais. É um momento que quebra o coração de qualquer um. É quando a gente entende que nesse mundo, qualquer deslize custa a vida. Depois disso, o filme dá um salto no tempo. Passa um aviso na tela dizendo que se passaram mais de 400 dias desde o dia 89, que foi quando o menino morreu. E aí a gente volta para acompanhar a família meses depois. Eles ainda estão de luto, claro. O silêncio tá ainda mais pesado e a dor ainda tá ali, nos olhos de cada um deles. Mas o que deixa a gente mais tenso é perceber que mesmo depois de tudo isso a mãe está grávida. E aí a gente já pensa, meu Deus, como é que vai ter um bebê nesse mundo onde você não pode nem respirar mais alto? Por quê, né? Bebê não entende nada de silêncio. Bebê chora, grita, esperneia. E no mundo deles, isso é praticamente um convite para a criatura aparecer. Mas por enquanto, a gente só observa como eles vivem. O pai é bem protetor, tá sempre cuidando de tudo, tentando descobrir um jeito de se comunicar com segurança, procurando entender mais sobre os monstros. Ele também tenta consertar o aparelho auditivo da filha, que é surda, para ver se ela consegue ouvir alguma coisa. A menina se sente mal pelo que aconteceu com o irmão e rola uma tensão entre ela e o pai, tipo como se ela achasse que ele a culpa por aquilo. Essa primeira parte do filme é toda no clima de tensão e silêncio. Não tem muita fala, quase nenhuma na real, mas tem muito sentimento. Cada olhar dos personagens diz tudo. Cada passo que eles dão é carregado de medo, e a gente que está assistindo fica tenso junto, segurando até a respiração. Depois daquela tragédia pesada com o menininho e daquele salto no tempo, a gente volta a ver a família vivendo no silêncio, mas tentando seguir em frente. E a primeira coisa que dá aquele choque na gente é: a mãe tá grávida. Isso mesmo, ela tá com um barrigão. E aí a pergunta que vem na hora é: como é que essa mulher vai ter um bebê num mundo onde você não pode nem tossir? Como é que ela vai fazer para um bebê que chora não atrair aquelas criaturas horríveis? Só que essa família é esperta e já pensou em tudo. Eles estão se preparando direitinho. Construíram tipo um porão reforçado, cheio de acolchoado nas paredes, montaram um plano para quando a hora chegar. Inclusive, eles criam uma caixa de madeira com uma almofada por dentro e até um cilindro de oxigênio para colocar o bebê ali, tipo um bercinho que abafa o som. É bizarro de imaginar, mas necessário nesse mundo. Enquanto isso,
O pai continua tentando melhorar o aparelho auditivo da filha. Ele tá sempre mexendo em fios, testando coisas, vendo se consegue fazer o som funcionar. A menina, que é surda, acha que o pai não confia nela, que ele culpa ela pela morte do irmãozinho. Então ela se sente meio excluída, meio triste e vive se afastando da família. O irmão mais velho tá crescendo e quer provar que é corajoso. O pai leva ele para uma missão: pegar peixe no rio. É um lugar onde o barulho da água correndo disfarça o som deles, então é mais seguro. Lá, eles conversam por sinais e o pai explica uma coisa importante: barulhos maiores escondem os pequenos. Isso faz parte da sobrevivência deles. O filho fala que a irmã acha que o pai não ama ela, e isso mexe com ele. Enquanto os dois estão fora, a mãe está em casa, cuidando de tudo, sozinha. E é aí que o caos começa. A mulher está subindo as escadas do porão quando pisa num prego. Ai, imagina a dor. Só que ela não pode gritar. Ela sente uma dor absurda, mas tem que segurar tudo. Para piorar, a bolsa estoura. O bebê tá vindo e não tem ninguém para ajudar. Ela sobe se arrastando com muito esforço, tentando manter a calma. E claro, o sangue, o barulho da dor. Uma das criaturas escuta e aparece perto da casa. A mãe consegue subir, acender uma luz vermelha, sinal de emergência para os outros, e se esconde no banheiro, onde prepara a banheira para ter o bebê ali mesmo. E sim, ela tem que parir em silêncio enquanto uma criatura entra na casa. A tensão é de outro mundo. Dá vontade de gritar por ela, mas ao mesmo tempo, a gente tá até segurando o fôlego. Enquanto isso, a filha percebe as luzes vermelhas de longe. Ela entende que tem algo errado e corre de volta para casa. O pai e o filho também veem e disparam para lá. A mãe, no meio da dor, consegue dar à luz. Ela segura o choro, morde toalha, se esconde na banheira e sobrevive. Milagre. Quando o pai chega com o filho, ele cuida de esconder a mãe e o bebê no porão que eles prepararam. Mas as criaturas ainda estão por perto, caçando. A essa altura, a filha já chegou nos arredores da casa e a gente começa a ver tudo ficando cada vez mais perigoso. A criatura está dentro da casa. O bebê está ali, vulnerável. O pai e os dois filhos se separam para tentar despistar o monstro. Agora, nesta realidade alternativa, fazer barulho é o mesmo que chamar a morte. Tipo assim, espirrou? Já era. Pisou em um galho seco? Adeus. É isso que rola nesse filme. Tudo começa com uma família tentando sobreviver em silêncio total, num mundo que foi invadido por umas criaturas bizarras, super rápidas, que não enxergam nada, mas ouvem tudo. E quando elas escutam alguma coisa, atacam na hora, sem dó. A história foca numa família: pai, mãe, filha, filho e mais um pequenininho, que vive escondida numa fazenda, no maior silêncio possível. Eles andam descalços, fazem comida sem fazer barulho, se comunicam só por sinais com as mãos, tipo libras, e até têm caminhos feitos com areia para abafar os passos. Tudo para evitar chamar a atenção dessas criaturas monstruosas. Logo no comecinho, a gente já leva um soco emocional. O filho mais novo, bem pequeno, pega um brinquedo que faz barulho. O pai até tira as pilhas, mas o menino acaba ligando o brinquedo quando ninguém vê. E aí, pronto. Um barulhinho só e a criatura aparece num piscar de olhos. É rápido, assustador e muito triste. A família perde o menino ali, na nossa frente. E isso já dá o tom do filme. Qualquer vacilo, acabou. Depois disso, o tempo passa e a gente vê que a mãe tá grávida. Aí você pensa, como é que alguém vai ter um bebê num mundo onde não pode fazer barulho, gente? Pois é, aí começa outro nível de tensão. Porque bebê, né? Chora, faz barulho. Não tem como evitar. A família se prepara o máximo possível. Criam um lugar escondido no porão, montam um plano para abafar tudo, até fazem uma caixa com oxigênio para o bebê respirar sem chorar em voz alta. É tenso demais, e você fica segurando o ar junto com eles. Enquanto isso, o pai tenta consertar um aparelho auditivo para a filha, que é surda. Isso é importante porque ela se sente culpada pela morte do irmãozinho e tem uma relação meio travada com o pai. Mas o aparelho não funciona direito, e isso também vai ter um papel grande depois na história. Chega um ponto que tudo desanda. A mãe entra em trabalho de parto bem na hora em que o pai e o filho mais velho saem para buscar suprimentos. Ela tenta fazer tudo em silêncio, mas acaba pisando num prego. Ai! E claro, solta um gritinho. Pronto, a criatura escuta.
Começa uma sequência de cenas absurdamente tensas, com a mãe se escondendo, tendo o bebê, tudo enquanto a criatura tá rondando dentro da casa. A mulher é uma guerreira. Sério. O pai e o filho percebem que tem algo errado e tentam voltar, enquanto a filha, que estava em outro lugar, também percebe o perigo e corre para ajudar. E aí, olha que doideira. Quando a criatura se aproxima da menina, o aparelho auditivo que o pai vinha tentando arrumar começa a emitir um som que machuca a criatura. Não mata, mas enfraquece. Só que eles ainda não sacam isso totalmente. O mundo acabou, mas não por causa de zumbis ou alienígenas normais. Acabou por causa de uns monstros esquisitos que não enxergam, mas têm a audição mais potente do universo. Tipo assim, se você derrubar uma colher no chão, eles escutam lá do outro lado da cidade e já vêm correndo a 1000 por hora para acabar com você. É isso que está acontecendo nesse mundo aí. E no meio desse caos tem uma família tentando viver no silêncio total. Tipo, silêncio mesmo. Nada de falar, tossir, espirrar, bater porta, nada. Eles vivem em uma fazenda e adaptaram tudo para não fazer barulho. Andam descalços, usam caminhos cobertos de areia para abafar os passos e se comunicam por sinais com as mãos, tipo Libras, sabe? Eles são super cuidadosos com tudo. Logo no começo do filme, a gente vê essa família saindo de casa e andando pela cidade, bem devagar e sem fazer som, para buscar remédios e suprimentos numa farmácia abandonada. Tá tudo quieto demais. O lugar tá vazio, meio destruído, e parece que ninguém vive mais por ali. A gente conhece os personagens nessa cena. O pai, a mãe, uma menina que é surda, um menino um pouco mais velho, e o caçulinha, que é bem novinho. Eles vão pegando o que precisam, tudo na maior calma. Só que o menininho menor encontra um brinquedo de foguete, aqueles que acendem luz e fazem barulho. O pai vê e logo pega o brinquedo da mão dele, tira as pilhas e explica com sinais que não pode. Não pode mesmo. Ele entende, fica triste, mas aceita. Só que aí, o erro acontece. Na hora de ir embora, quando ninguém vê, o menininho pega o brinquedo de volta e também pega as pilhas. Na cabecinha dele, talvez ele só quisesse brincar um pouquinho, fazer de conta que ia voar daquele lugar perigoso. A família vai caminhando pela trilha de areia de volta para casa e tá tudo parecendo calmo, até que o brinquedo faz barulho. Do nada, no meio do caminho, aquele foguete acende e começa a fazer um som alto. Na mesma hora, o pai se vira com os olhos arregalados e corre em direção ao filho. A mãe entra em pânico. A menina surda também percebe que tem alguma coisa errada. E aí, acontece. Uma criatura aparece, rápida demais, tão rápida que a gente mal vê direito, e ela leva o menino. Só isso. Não dá tempo de pensar, de reagir, de gritar, e ninguém pode fazer nada. O pai chega tarde demais. É um momento que quebra o coração de qualquer um. É quando a gente entende que nesse mundo, qualquer deslize custa a vida. Depois disso, o filme dá um salto no tempo. Passa um aviso na tela dizendo que se passaram mais de 400 dias desde o dia 89, que foi quando o menino morreu. E aí a gente volta para acompanhar a família meses depois. Eles ainda estão de luto, claro. O silêncio tá ainda mais pesado e a dor ainda tá ali, nos olhos de cada um deles. Mas o que deixa a gente mais tenso é perceber que mesmo depois de tudo isso a mãe está grávida. E aí a gente já pensa, meu Deus, como é que vai ter um bebê nesse mundo onde você não pode nem respirar mais alto? Por quê, né? Bebê não entende nada de silêncio. Bebê chora, grita, esperneia. E no mundo deles, isso é praticamente um convite para a criatura aparecer. Mas por enquanto, a gente só observa como eles vivem. O pai é bem protetor, tá sempre cuidando de tudo, tentando descobrir um jeito de se comunicar com segurança, procurando entender mais sobre os monstros. Ele também tenta consertar o aparelho auditivo da filha, que é surda, para ver se ela consegue ouvir alguma coisa. A menina se sente mal pelo que aconteceu com o irmão e rola uma tensão entre ela e o pai, tipo como se ela achasse que ele a culpa por aquilo. Essa primeira parte do filme é toda no clima de tensão e silêncio. Não tem muita fala, quase nenhuma na real, mas tem muito sentimento. Cada olhar dos personagens diz tudo. Cada passo que eles dão é carregado de medo, e a gente que está assistindo fica tenso junto, segurando até a respiração.
Depois daquela tragédia pesada com o menininho e daquele salto no tempo, a gente volta a ver a família vivendo no silêncio, mas tentando seguir em frente. E a primeira coisa que dá aquele choque na gente é: a mãe tá grávida. Isso mesmo, ela tá com um barrigão. E aí a pergunta que vem na hora é: como é que essa mulher vai ter um bebê num mundo onde você não pode nem tossir? Como é que ela vai fazer para um bebê que chora não atrair aquelas criaturas horríveis? Só que essa família é esperta e já pensou em tudo. Eles estão se preparando direitinho. Construíram tipo um porão reforçado, cheio de acolchoado nas paredes. Montaram um plano para quando a hora chegar. Inclusive, eles criam uma caixa de madeira com uma almofada por dentro e até um cilindro de oxigênio para colocar o bebê ali, tipo um bercinho que abafa o som. É bizarro de imaginar, mas necessário nesse mundo. Enquanto isso, o pai continua tentando melhorar o aparelho auditivo da filha. Ele está sempre mexendo em fios, testando coisas, vendo se consegue fazer o som funcionar. A menina, que é surda, acha que o pai não confia nela, que ele culpa ela pela morte do irmãozinho. Então ela se sente meio excluída, meio triste e vive se afastando da família. O irmão mais velho está crescendo e quer provar que é corajoso. O pai leva ele para uma missão: pegar peixe no rio. É um lugar onde o barulho da água correndo disfarça o som deles, então é mais seguro. Lá, eles conversam por sinais, e o pai explica uma coisa importante: barulhos maiores escondem os pequenos. Isso faz parte da sobrevivência deles. O filho fala que a irmã acha que o pai não ama ela, e isso mexe com ele. Enquanto os dois estão fora, a mãe está em casa, cuidando de tudo, sozinha. E é aí que o caos começa. A mulher está subindo as escadas do porão quando pisa num prego. Ai, imagina a dor. Só que ela não pode gritar. Ela sente uma dor absurda, mas tem que segurar tudo. Para piorar, a bolsa estoura. O bebê tá vindo e não tem ninguém para ajudar. Ela sobe se arrastando com muito esforço, tentando manter a calma. E claro, o sangue, o barulho da dor. Uma das criaturas escuta e aparece perto da casa. A mãe consegue subir, acender uma luz vermelha, sinal de emergência para os outros, e se esconde no banheiro, onde prepara a banheira para ter o bebê ali mesmo. E sim, ela tem que parir em silêncio enquanto uma criatura entra na casa. A tensão é de outro mundo. Dá vontade de gritar por ela, mas ao mesmo tempo, a gente tá até segurando o fôlego. Enquanto isso, a filha percebe as luzes vermelhas de longe. Ela entende que tem algo errado e corre de volta para casa. O pai e o filho também veem e disparam para lá. A mãe, no meio da dor, consegue dar à luz. Ela segura o choro, morde toalha, se esconde na banheira e sobrevive. Milagre. Quando o pai chega com o filho, ele cuida de esconder a mãe e o bebê no porão que eles prepararam. Mas as criaturas ainda estão por perto, caçando. A essa altura, a filha já chegou nos arredores da casa e a gente começa a ver tudo ficando cada vez mais perigoso. A criatura está dentro da casa. O bebê está ali, vulnerável. O pai e os dois filhos se separam para tentar despistar o monstro. Agora, nesta realidade alternativa, fazer barulho é o mesmo que chamar a morte. Tipo assim, espirrou? Já era. Pisou em um galho seco? Adeus. É isso que rola nesse filme. Tudo começa com uma família tentando sobreviver em silêncio total, num mundo que foi invadido por umas criaturas bizarras, super rápidas, que não enxergam nada, mas ouvem tudo. E quando elas escutam alguma coisa, atacam na hora, sem dó. A história foca numa família: pai, mãe, filha, filho e mais um pequenininho, que vive escondida numa fazenda, no maior silêncio possível. Eles andam descalços, fazem comida sem fazer barulho, se comunicam só por sinais com as mãos, tipo libras, e até têm caminhos feitos com areia para abafar os passos. Tudo para evitar chamar a atenção dessas criaturas monstruosas. Logo no comecinho, a gente já leva um soco emocional. O filho mais novo, bem pequeno, pega um brinquedo que faz barulho. O pai até tira as pilhas, mas o menino acaba ligando o brinquedo quando ninguém vê. E aí, pronto. Um barulhinho só e a criatura aparece num piscar de olhos. É rápido, assustador e muito triste. A família perde o menino ali na nossa frente. E isso já dá o tom do filme. Qualquer vacilo, acabou. Depois disso, o tempo passa e a gente vê que a mãe tá grávida. Aí você pensa: como é que alguém vai ter um bebê num mundo onde não pode fazer barulho, gente? Pois é, aí começa outro nível de tensão. Porque bebê, né? Chora, faz barulho.
Não tem como evitar. A família se prepara o máximo possível. Criam um lugar escondido no porão, montam um plano para abafar tudo, até fazem uma caixa com oxigênio para o bebê respirar sem chorar em voz alta. É tenso demais, e você fica segurando o ar junto com eles. Enquanto isso, o pai tenta consertar um aparelho auditivo para a filha, que é surda. Isso é importante porque ela se sente culpada pela morte do irmãozinho e tem uma relação meio travada com o pai. Mas o aparelho não funciona direito, e isso também vai ter um papel grande depois na história. Chega um ponto que tudo desanda. A mãe entra em trabalho de parto bem na hora em que o pai e o filho mais velho saem para buscar suprimentos. Ela tenta fazer tudo em silêncio, mas acaba pisando num prego. Ai! E claro, solta um gritinho. Pronto, a criatura escuta. Começa uma sequência de cenas absurdamente tensas, com a mãe se escondendo, tendo o bebê, tudo enquanto a criatura está rondando dentro da casa. A mulher é uma guerreira. Sério. O pai e o filho percebem que tem algo errado e tentam voltar, enquanto a filha, que estava em outro lugar, também percebe o perigo e corre para ajudar. E aí, olha que doideira. Quando a criatura se aproxima da menina, o aparelho auditivo que o pai vinha tentando arrumar começa a emitir um som que machuca a criatura. Não mata, mas enfraquece. Só que eles ainda não sacam isso totalmente. O mundo acabou, mas não por causa de zumbis ou alienígenas normais. Acabou por causa de uns monstros esquisitos que não enxergam, mas têm a audição mais potente do universo. Tipo assim, se você derrubar uma colher no chão, eles escutam lá do outro lado da cidade e já vêm correndo a 1000 por hora para acabar com você. É isso que está acontecendo nesse mundo aí. E no meio desse caos tem uma família tentando viver no silêncio total. Tipo, silêncio mesmo. Nada de falar, tossir, espirrar, bater porta, nada. Eles vivem em uma fazenda e adaptaram tudo para não fazer barulho. Andam descalços, usam caminhos cobertos de areia para abafar os passos e se comunicam por sinais com as mãos, tipo Libras, sabe? Eles são super cuidadosos com tudo. Logo no começo do filme, a gente vê essa família saindo de casa e andando pela cidade, bem devagar e sem fazer som, para buscar remédios e suprimentos numa farmácia abandonada. Tá tudo quieto demais. O lugar tá vazio, meio destruído, e parece que ninguém vive mais por ali. A gente conhece os personagens nessa cena. O pai, a mãe, uma menina que é surda, um menino um pouco mais velho, e o caçulinha, que é bem novinho. Eles vão pegando o que precisam, tudo na maior calma. Só que o menininho menor encontra um brinquedo de foguete, aqueles que acendem luz e fazem barulho. O pai vê e logo pega o brinquedo da mão dele, tira as pilhas e explica com sinais que não pode. Não pode mesmo. Ele entende, fica triste, mas aceita. Só que aí, o erro acontece. Na hora de ir embora, quando ninguém vê, o menininho pega o brinquedo de volta e também pega as pilhas. Na cabecinha dele, talvez ele só quisesse brincar um pouquinho, fazer de conta que ia voar daquele lugar perigoso. A família vai caminhando pela trilha de areia de volta para casa e tá tudo parecendo calmo, até que o brinquedo faz barulho. Do nada, no meio do caminho, aquele foguete acende e começa a fazer um som alto. Na mesma hora, o pai se vira com os olhos arregalados e corre em direção ao filho. A mãe entra em pânico. A menina surda também percebe que tem alguma coisa errada. E aí, acontece. Uma criatura aparece, rápida demais, tão rápida que a gente mal vê direito, e ela leva o menino. Só isso. Não dá tempo de pensar, de reagir, de gritar, e ninguém pode fazer nada. O pai chega tarde demais. É um momento que quebra o coração de qualquer um. É quando a gente entende que nesse mundo, qualquer deslize custa a vida. Depois disso, o filme dá um salto no tempo. Passa um aviso na tela dizendo que se passaram mais de 400 dias desde o dia 89, que foi quando o menino morreu. E aí a gente volta para acompanhar a família meses depois. Eles ainda estão de luto, claro. O silêncio tá ainda mais pesado e a dor ainda tá ali, nos olhos de cada um deles. Mas o que deixa a gente mais tenso é perceber que mesmo depois de tudo isso a mãe está grávida. E aí a gente já pensa, meu Deus, como é que vai ter um bebê nesse mundo onde você não pode nem respirar mais alto? Por quê, né? Bebê não entende nada de silêncio. Bebê chora, grita, esperneia. E no mundo deles, isso é praticamente um convite para a criatura aparecer. Mas por enquanto, a gente só observa como eles vivem. O pai é bem protetor, tá sempre cuidando de tudo.
tentando descobrir um jeito de se comunicar com segurança, procurando entender mais sobre os monstros. Ele também tenta consertar o aparelho auditivo da filha, que é surda, para ver se ela consegue ouvir alguma coisa. A menina se sente mal pelo que aconteceu com o irmão e rola uma tensão entre ela e o pai, tipo como se ela achasse que ele a culpa por aquilo. Essa primeira parte do filme é toda no clima de tensão e silêncio. Não tem muita fala, quase nenhuma na real, mas tem muito sentimento. Cada olhar dos personagens diz tudo. Cada passo que eles dão é carregado de medo, e a gente que está assistindo fica tenso junto, segurando até a respiração. Depois daquela tragédia pesada com o menininho e daquele salto no tempo, a gente volta a ver a família vivendo no silêncio, mas tentando seguir em frente. E a primeira coisa que dá aquele choque na gente é: a mãe tá grávida. Isso mesmo, ela tá com um barrigão. E aí a pergunta que vem na hora é: como é que essa mulher vai ter um bebê num mundo onde você não pode nem tossir? Como é que ela vai fazer para um bebê que chora não atrair aquelas criaturas horríveis? Só que essa família é esperta e já pensou em tudo. Eles estão se preparando direitinho. Construíram tipo um porão reforçado, cheio de acolchoado nas paredes. Montaram um plano para quando a hora chegar. Inclusive, eles criam uma caixa de madeira com uma almofada por dentro e até um cilindro de oxigênio para colocar o bebê ali, tipo um bercinho que abafa o som. É bizarro de imaginar, mas necessário nesse mundo. Enquanto isso, o pai continua tentando melhorar o aparelho auditivo da filha. Ele está sempre mexendo em fios, testando coisas, vendo se consegue fazer o som funcionar. A menina, que é surda, acha que o pai não confia nela, que ele culpa ela pela morte do irmãozinho. Então ela se sente meio excluída, meio triste e vive se afastando da família. O irmão mais velho está crescendo e quer provar que é corajoso. O pai leva ele para uma missão: pegar peixe no rio. É um lugar onde o barulho da água correndo disfarça o som deles, então é mais seguro. Lá, eles conversam por sinais, e o pai explica uma coisa importante: barulhos maiores escondem os pequenos. Isso faz parte da sobrevivência deles. O filho fala que a irmã acha que o pai não ama ela, e isso mexe com ele. Enquanto os dois estão fora, a mãe está em casa, cuidando de tudo, sozinha. E é aí que o caos começa. A mulher está subindo as escadas do porão quando pisa num prego. Ai, imagina a dor. Só que ela não pode gritar. Ela sente uma dor absurda, mas tem que segurar tudo. Para piorar, a bolsa estoura. O bebê tá vindo e não tem ninguém para ajudar. Ela sobe se arrastando com muito esforço, tentando manter a calma. E claro, o sangue, o barulho da dor. Uma das criaturas escuta e aparece perto da casa. A mãe consegue subir, acender uma luz vermelha, sinal de emergência para os outros, e se esconde no banheiro, onde prepara a banheira para ter o bebê ali mesmo. E sim, ela tem que parir em silêncio enquanto uma criatura entra na casa. A tensão é de outro mundo. Dá vontade de gritar por ela, mas ao mesmo tempo, a gente tá até segurando o fôlego. Enquanto isso, a filha percebe as luzes vermelhas de longe. Ela entende que tem algo errado e corre de volta para casa. O pai e o filho também veem e disparam para lá. A mãe, no meio da dor, consegue dar à luz. Ela segura o choro, morde toalha, se esconde na banheira e sobrevive. Milagre. Quando o pai chega com o filho, ele cuida de esconder a mãe e o bebê no porão que eles prepararam. Mas as criaturas ainda estão por perto, caçando. A essa altura, a filha já chegou nos arredores da casa e a gente começa a ver tudo ficando cada vez mais perigoso. A criatura está dentro da casa. O bebê está ali, vulnerável. O pai e os dois filhos se separam para tentar despistar o monstro. Agora, nesta realidade alternativa, fazer barulho é o mesmo que chamar a morte. Tipo assim, espirrou? Já era. Pisou em um galho seco? Adeus. É isso que rola nesse filme. Tudo começa com uma família tentando sobreviver em silêncio total, num mundo que foi invadido por umas criaturas bizarras, super rápidas, que não enxergam nada, mas ouvem tudo. E quando elas escutam alguma coisa, atacam na hora, sem dó. A história foca numa família: pai, mãe, filha, filho e mais um pequenininho, que vive escondida numa fazenda, no maior silêncio possível. Eles andam descalços, fazem comida sem fazer barulho, se comunicam só por sinais com as mãos, tipo libras, e até têm caminhos feitos com areia para abafar os passos. Tudo para evitar chamar a atenção dessas criaturas monstruosas. Logo no comecinho, a gente já leva um soco emocional.
O filho mais novo, bem pequeno, pega um brinquedo que faz barulho. O pai até tira as pilhas, mas o menino acaba ligando o brinquedo quando ninguém vê. E aí, pronto. Um barulhinho só e a criatura aparece num piscar de olhos. É rápido, assustador e muito triste. A família perde o menino ali na nossa frente. E isso já dá o tom do filme. Qualquer vacilo, acabou. Depois disso, o tempo passa e a gente vê que a mãe tá grávida. Aí você pensa, como é que alguém vai ter um bebê num mundo onde não pode fazer barulho, gente? Pois é, aí começa outro nível de tensão. Porque bebê, né? Chora, faz barulho. Não tem como evitar. A família se prepara o máximo possível. Criam um lugar escondido no porão, montam um plano para abafar tudo, até fazem uma caixa com oxigênio para o bebê respirar sem chorar em voz alta. É tenso demais, e você fica segurando o ar junto com eles. Enquanto isso, o pai tenta consertar um aparelho auditivo para a filha, que é surda. Isso é importante porque ela se sente culpada pela morte do irmãozinho e tem uma relação meio travada com o pai. Mas o aparelho não funciona direito, e isso também vai ter um papel grande depois na história. Chega um ponto que tudo desanda. A mãe entra em trabalho de parto bem na hora em que o pai e o filho mais velho saem para buscar suprimentos. Ela tenta fazer tudo em silêncio, mas acaba pisando num prego. Ai! E claro, solta um gritinho. Pronto, a criatura escuta. Começa uma sequência de cenas absurdamente tensas, com a mãe se escondendo, tendo o bebê, tudo enquanto a criatura tá rondando dentro da casa. A mulher é uma guerreira. Sério. O pai e o filho percebem que tem algo errado e tentam voltar, enquanto a filha, que estava em outro lugar, também percebe o perigo e corre para ajudar. E aí, olha que doideira. Quando a criatura se aproxima da menina, o aparelho auditivo que o pai vinha tentando arrumar começa a emitir um som que machuca a criatura. Não mata, mas enfraquece. Só que eles ainda não sacam isso totalmente. O mundo acabou, mas não por causa de zumbis ou alienígenas normais. Acabou por causa de uns monstros esquisitos que não enxergam, mas têm a audição mais potente do universo. Tipo assim, se você derrubar uma colher no chão, eles escutam lá do outro lado da cidade e já vêm correndo a 1000 por hora para acabar com você. É isso que está acontecendo nesse mundo aí. E no meio desse caos tem uma família tentando viver no silêncio total. Tipo, silêncio mesmo. Nada de falar, tossir, espirrar, bater porta, nada. Eles vivem em uma fazenda e adaptaram tudo para não fazer barulho. Andam descalços, usam caminhos cobertos de areia para abafar os passos e se comunicam por sinais com as mãos, tipo Libras, sabe? Eles são super cuidadosos com tudo. Logo no começo do filme, a gente vê essa família saindo de casa e andando pela cidade, bem devagar e sem fazer som, para buscar remédios e suprimentos numa farmácia abandonada. Tá tudo quieto demais. O lugar tá vazio, meio destruído, e parece que ninguém vive mais por ali. A gente conhece os personagens nessa cena. O pai, a mãe, uma menina que é surda, um menino um pouco mais velho, e o caçulinha, que é bem novinho. Eles vão pegando o que precisam, tudo na maior calma. Só que o menininho menor encontra um brinquedo de foguete, aqueles que acendem luz e fazem barulho. O pai vê e logo pega o brinquedo da mão dele, tira as pilhas e explica com sinais que não pode. Não pode mesmo. Ele entende, fica triste, mas aceita. Só que aí, o erro acontece. Na hora de ir embora, quando ninguém vê, o menininho pega o brinquedo de volta e também pega as pilhas. Na cabecinha dele, talvez ele só quisesse brincar um pouquinho, fazer de conta que ia voar daquele lugar perigoso. A família vai caminhando pela trilha de areia de volta para casa e tá tudo parecendo calmo, até que o brinquedo faz barulho. Do nada, no meio do caminho, aquele foguete acende e começa a fazer um som alto. Na mesma hora, o pai se vira com os olhos arregalados e corre em direção ao filho. A mãe entra em pânico. A menina surda também percebe que tem alguma coisa errada. E aí, acontece. Uma criatura aparece, rápida demais, tão rápida que a gente mal vê direito, e ela leva o menino. Só isso. Não dá tempo de pensar, de reagir, de gritar, e ninguém pode fazer nada. O pai chega tarde demais. É um momento que quebra o coração de qualquer um. É quando a gente entende que nesse mundo, qualquer deslize custa a vida. Depois disso, o filme dá um salto no tempo. Passa um aviso na tela dizendo que se passaram mais de 400 dias desde o dia 89,
que foi quando o menino morreu. E aí a gente volta para acompanhar a família meses depois. Eles ainda estão de luto, claro. O silêncio tá ainda mais pesado e a dor ainda tá ali, nos olhos de cada um deles. Mas o que deixa a gente mais tenso é perceber que mesmo depois de tudo isso a mãe está grávida. E aí a gente já pensa, meu Deus, como é que vai ter um bebê nesse mundo onde você não pode nem respirar mais alto? Por quê, né? Bebê não entende nada de silêncio. Bebê chora, grita, esperneia. E no mundo deles, isso é praticamente um convite para a criatura aparecer. Mas por enquanto, a gente só observa como eles vivem. O pai é bem protetor, tá sempre cuidando de tudo, tentando descobrir um jeito de se comunicar com segurança, procurando entender mais sobre os monstros. Ele também tenta consertar o aparelho auditivo da filha, que é surda, para ver se ela consegue ouvir alguma coisa. A menina se sente mal pelo que aconteceu com o irmão e rola uma tensão entre ela e o pai, tipo como se ela achasse que ele a culpa por aquilo. Essa primeira parte do filme é toda no clima de tensão e silêncio. Não tem muita fala, quase nenhuma, na real, mas tem muito sentimento. Cada olhar dos personagens diz tudo. Cada passo que eles dão é carregado de medo, e a gente que está assistindo fica tenso junto, segurando até a respiração. Depois daquela tragédia pesada com o menininho e daquele salto no tempo, a gente volta a ver a família vivendo no silêncio, mas tentando seguir em frente. E a primeira coisa que dá aquele choque na gente é: a mãe tá grávida. Isso mesmo, ela tá com um barrigão. E aí a pergunta que vem na hora é: como é que essa mulher vai ter um bebê num mundo onde você não pode nem tossir? Como é que ela vai fazer para um bebê que chora não atrair aquelas criaturas horríveis? Só que essa família é esperta e já pensou em tudo. Eles estão se preparando direitinho. Construíram tipo um porão reforçado, cheio de acolchoado nas paredes. Montaram um plano para quando a hora chegar. Inclusive, eles criam uma caixa de madeira com uma almofada por dentro e até um cilindro de oxigênio para colocar o bebê ali, tipo um bercinho que abafa o som. É bizarro de imaginar, mas necessário nesse mundo. Enquanto isso, o pai continua tentando melhorar o aparelho auditivo da filha. Ele tá sempre mexendo em fios, testando coisas, vendo se consegue fazer o som funcionar. A menina, que é surda, acha que o pai não confia nela, que ele culpa ela pela morte do irmãozinho. Então ela se sente meio excluída, meio triste e vive se afastando da família. O irmão mais velho tá crescendo e quer provar que é corajoso. O pai leva ele para uma missão: pegar peixe no rio. É um lugar onde o barulho da água correndo disfarça o som deles, então é mais seguro. Lá, eles conversam por sinais, e o pai explica uma coisa importante. Barulhos maiores escondem os pequenos. Isso faz parte da sobrevivência deles. O filho fala que a irmã acha que o pai não ama ela, e isso mexe com ele. Enquanto os dois estão fora, a mãe está em casa, cuidando de tudo, sozinha. E é aí que o caos começa. A mulher está subindo as escadas do porão quando pisa num prego. Ai, imagina a dor. Só que ela não pode gritar. Ela sente uma dor absurda, mas tem que segurar tudo. Para piorar, a bolsa estoura. O bebê tá vindo e não tem ninguém para ajudar. Ela sobe se arrastando com muito esforço, tentando manter a calma. E claro, o sangue, o barulho da dor. Uma das criaturas escuta e aparece perto da casa. A mãe consegue subir, acender uma luz vermelha, sinal de emergência para os outros, e se esconde no banheiro, onde prepara a banheira para ter o bebê ali mesmo. E sim, ela tem que parir em silêncio enquanto uma criatura entra na casa. A tensão é de outro mundo. Dá vontade de gritar por ela, mas ao mesmo tempo, a gente tá até segurando o fôlego. Enquanto isso, a filha percebe as luzes vermelhas de longe. Ela entende que tem algo errado e corre de volta para casa. O pai e o filho também veem e disparam para lá. A mãe, no meio da dor, consegue dar à luz. Ela segura o choro, morde toalha, se esconde na banheira e sobrevive. Milagre. Quando o pai chega com o filho, ele cuida de esconder a mãe e o bebê no porão que eles prepararam. Mas as criaturas ainda estão por perto, caçando. A essa altura, a filha já chegou nos arredores da casa e a gente começa a ver tudo ficando cada vez mais perigoso. A criatura está dentro da casa. O bebê está ali, vulnerável. O pai e os dois filhos se separam para tentar despistar o monstro. Agora, nesta realidade alternativa, fazer barulho é o mesmo que chamar a morte. Tipo assim, espirrou? Já era. Pisou em um galho seco? Adeus. É isso que rola nesse filme.
Tudo começa com uma família tentando sobreviver em silêncio total, num mundo que foi invadido por umas criaturas bizarras, super rápidas, que não enxergam nada, mas ouvem tudo. E quando elas escutam alguma coisa, atacam na hora, sem dó. A história foca numa família: pai, mãe, filha, filho e mais um pequenininho, que vive escondida numa fazenda, no maior silêncio possível. Eles andam descalços, fazem comida sem fazer barulho, se comunicam só por sinais com as mãos, tipo libras, e até têm caminhos feitos com areia para abafar os passos. Tudo para evitar chamar a atenção dessas criaturas monstruosas. Logo no comecinho, a gente já leva um soco emocional. O filho mais novo, bem pequeno, pega um brinquedo que faz barulho. O pai até tira as pilhas, mas o menino acaba ligando o brinquedo quando ninguém vê. E aí, pronto. Um barulhinho só e a criatura aparece num piscar de olhos. É rápido, assustador e muito triste. A família perde o menino ali, na nossa frente. E isso já dá o tom do filme. Qualquer vacilo, acabou. Depois disso, o tempo passa e a gente vê que a mãe tá grávida. Aí você pensa, como é que alguém vai ter um bebê num mundo onde não pode fazer barulho, gente? Pois é, aí começa outro nível de tensão. Porque bebê, né? Chora, faz barulho. Não tem como evitar. A família se prepara o máximo possível. Criam um lugar escondido no porão, montam um plano para abafar tudo, até fazem uma caixa com oxigênio para o bebê respirar sem chorar em voz alta. É tenso demais, e você fica segurando o ar junto com eles. Enquanto isso, o pai tenta consertar um aparelho auditivo para a filha, que é surda. Isso é importante porque ela se sente culpada pela morte do irmãozinho e tem uma relação meio travada com o pai. Mas o aparelho não funciona direito, e isso também vai ter um papel grande depois na história. Chega um ponto que tudo desanda. A mãe entra em trabalho de parto bem na hora em que o pai e o filho mais velho saem para buscar suprimentos. Ela tenta fazer tudo em silêncio, mas acaba pisando num prego. Ai! E claro, solta um gritinho. Pronto, a criatura escuta. Começa uma sequência de cenas absurdamente tensas, com a mãe se escondendo, tendo o bebê, tudo enquanto a criatura tá rondando dentro da casa. A mulher é uma guerreira. Sério. O pai e o filho percebem que tem algo errado e tentam voltar, enquanto a filha, que estava em outro lugar, também percebe o perigo e corre para ajudar. E aí, olha que doideira. Quando a criatura se aproxima da menina, o aparelho auditivo que o pai vinha tentando arrumar começa a emitir um som que machuca a criatura. Não mata, mas enfraquece. Só que eles ainda não sacam isso totalmente. O mundo acabou, mas não por causa de zumbis ou alienígenas normais. Acabou por causa de uns monstros esquisitos que não enxergam, mas têm a audição mais potente do universo. Tipo assim, se você derrubar uma colher no chão, eles escutam lá do outro lado da cidade e já vêm correndo a 1000 por hora para acabar com você. É isso que está acontecendo nesse mundo aí. E no meio desse caos tem uma família tentando viver no silêncio total. Tipo, silêncio mesmo. Nada de falar, tossir, espirrar, bater porta, nada. Eles vivem em uma fazenda e adaptaram tudo para não fazer barulho. Andam descalços, usam caminhos cobertos de areia para abafar os passos e se comunicam por sinais com as mãos, tipo libras, sabe? Eles são super cuidadosos com tudo. Logo no começo do filme, a gente vê essa família saindo de casa e andando pela cidade, bem devagar e sem fazer som, para buscar remédios e suprimentos numa farmácia abandonada. Tá tudo quieto demais. O lugar tá vazio, meio destruído, e parece que ninguém vive mais por ali. A gente conhece os personagens nessa cena. O pai, a mãe, uma menina que é surda, um menino um pouco mais velho, e o caçulinha, que é bem novinho. Eles vão pegando o que precisam, tudo na maior calma. Só que o menininho menor encontra um brinquedo de foguete, aqueles que acendem luz e fazem barulho. O pai vê e logo pega o brinquedo da mão dele, tira as pilhas e explica com sinais que não pode. Não pode mesmo. Ele entende, fica triste, mas aceita. Só que aí, o erro acontece. Na hora de ir embora, quando ninguém vê, o menininho pega o brinquedo de volta e também pega as pilhas. Na cabecinha dele, talvez ele só quisesse brincar um pouquinho, fazer de conta que ia voar daquele lugar perigoso. A família vai caminhando pela trilha de areia de volta para casa e tá tudo parecendo calmo, até que o brinquedo faz barulho. Do nada, no meio do caminho, aquele foguete acende e começa a fazer um som alto. Na mesma hora,
O pai se vira com os olhos arregalados e corre em direção ao filho. A mãe entra em pânico. A menina surda também percebe que tem alguma coisa errada. E aí, acontece. Uma criatura aparece, rápida demais, tão rápida que a gente mal vê direito. E ela leva o menino. Só isso. Não dá tempo de pensar, de reagir, de gritar. E ninguém pode fazer nada. O pai chega tarde demais. É um momento que quebra o coração de qualquer um. É quando a gente entende que nesse mundo, qualquer deslize custa a vida. Depois disso, o filme dá um salto no tempo. Passa um aviso na tela dizendo que se passaram mais de 400 dias desde o dia 89, que foi quando o menino morreu. E aí a gente volta para acompanhar a família meses depois. Eles ainda estão de luto, claro. O silêncio tá ainda mais pesado e a dor ainda tá ali, nos olhos de cada um deles. Mas o que deixa a gente mais tenso é perceber que mesmo depois de tudo isso a mãe está grávida. E aí a gente já pensa, meu Deus, como é que vai ter um bebê nesse mundo onde você não pode nem respirar mais alto? Por quê, né? Bebê não entende nada de silêncio. Bebê chora, grita, esperneia. E no mundo deles, isso é praticamente um convite para a criatura aparecer. Mas por enquanto, a gente só observa como eles vivem. O pai é bem protetor, tá sempre cuidando de tudo, tentando descobrir um jeito de se comunicar com segurança, procurando entender mais sobre os monstros. Ele também tenta consertar o aparelho auditivo da filha, que é surda, para ver se ela consegue ouvir alguma coisa. A menina se sente mal pelo que aconteceu com o irmão e rola uma tensão entre ela e o pai, tipo como se ela achasse que ele a culpa por aquilo. Essa primeira parte do filme é toda no clima de tensão e silêncio. Não tem muita fala, quase nenhuma na real, mas tem muito sentimento. Cada olhar dos personagens diz tudo. Cada passo que eles dão é carregado de medo e a gente que está assistindo fica tenso junto, segurando até a respiração. Depois daquela tragédia pesada com o menininho e daquele salto no tempo, a gente volta a ver a família vivendo no silêncio, mas tentando seguir em frente. E a primeira coisa que dá aquele choque na gente é: a mãe tá grávida. Isso mesmo, ela tá com um barrigão. E aí a pergunta que vem na hora é: como é que essa mulher vai ter um bebê num mundo onde você não pode nem tossir? Como é que ela vai fazer para um bebê que chora não atrair aquelas criaturas horríveis? Só que essa família é esperta e já pensou em tudo. Eles estão se preparando direitinho. Construíram tipo um porão reforçado, cheio de acolchoado nas paredes, montaram um plano para quando a hora chegar. Inclusive, eles criam uma caixa de madeira com uma almofada por dentro e até um cilindro de oxigênio para colocar o bebê ali, tipo um bercinho que abafa o som. É bizarro de imaginar, mas necessário nesse mundo. Enquanto isso, o pai continua tentando melhorar o aparelho auditivo da filha. Ele está sempre mexendo em fios, testando coisas, vendo se consegue fazer o som funcionar. A menina, que é surda, acha que o pai não confia nela, que ele culpa ela pela morte do irmãozinho. Então ela se sente meio excluída, meio triste e vive se afastando da família. O irmão mais velho está crescendo e quer provar que é corajoso. O pai leva ele para uma missão: pegar peixe no rio. É um lugar onde o barulho da água correndo disfarça o som deles, então é mais seguro. Lá, eles conversam por sinais, e o pai explica uma coisa importante. Barulhos maiores escondem os pequenos. Isso faz parte da sobrevivência deles. O filho fala que a irmã acha que o pai não ama ela, e isso mexe com ele. Enquanto os dois estão fora, a mãe está em casa, cuidando de tudo, sozinha. E é aí que o caos começa. A mulher está subindo as escadas do porão quando pisa num prego. Ai, imagina a dor. Só que ela não pode gritar. Ela sente uma dor absurda, mas tem que segurar tudo. Para piorar, a bolsa estoura. O bebê tá vindo e não tem ninguém para ajudar. Ela sobe se arrastando com muito esforço, tentando manter a calma. E claro, o sangue, o barulho da dor. Uma das criaturas escuta e aparece perto da casa. A mãe consegue subir, acender uma luz vermelha, sinal de emergência para os outros, e se esconde no banheiro, onde prepara a banheira para ter o bebê ali mesmo. E sim, ela tem que parir em silêncio enquanto uma criatura entra na casa. A tensão é de outro mundo. Dá vontade de gritar por ela, mas ao mesmo tempo, a gente tá até segurando o fôlego. Enquanto isso, a filha percebe as luzes vermelhas de longe. Ela entende que tem algo errado e corre de volta para casa. O pai e o filho também veem e disparam para lá. A mãe, no meio da dor, consegue dar a luz.
Ela segura o choro, morde toalha, se esconde na banheira e sobrevive. Milagre. Quando o pai chega com o filho, ele cuida de esconder a mãe e o bebê no porão que eles prepararam. Mas as criaturas ainda estão por perto, caçando. A essa altura, a filha já chegou nos arredores da casa e a gente começa a ver tudo ficando cada vez mais perigoso. A criatura está dentro da casa. O bebê está ali, vulnerável. O pai e os 2 filhos se separam para tentar despistar o monstro. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.